Professor, para finalizar sobre o seu livro da Princesa Isabel, que valores Acho o que ele senhor congelou, gostaria? né? Não, tá normal. Tá Então tá me bom. ouvindo? Estamos. Não, tá Que, certinho. que valores o senhor gostaria que as crianças, ao lerem esse livro, elas praticassem as virtudes, etc. Eu brinco que, por exemplo, no livro da cavalaria, quando eu fui apresentar esse projeto em uma escola amiga nossa, eu falei, olha, aqui tem um exemplo para os meninos se educarem, seguirem, e para as moças não aceitem menos que isso de um futuro namorado, de um futuro pretendente. Eu até coloquei no fim do livro, eu até fiquei pensando, eu falei, será que eu coloco isso de maneira explícita ou não? Mas aí eu falei, vou colocar porque eu estou escrevendo para criança, então eu resolvi colocar bem explícito. Eu coloquei lá na última página do livro, o que aprendemos com a Princesa Isabel. Aí eu vou até ler aqui, literalmente, o que eu escrevi lá. Eu coloquei, aprendemos que a verdadeira realeza está na justiça. Então, os valores, né? Eu fui colocando aqui os valores que eu quero que as crianças entendam. Que a verdadeira realeza está na justiça, na coragem e na fé. Aprendemos que é possível ser firme sem ser dura, ser poderosa sem ser vaidosa, ser humilde sem ser fraca. Aprendemos que o bem vence, mesmo que demora, e que a história é feita por aqueles que têm coragem de amar. Então, no fundo, fica para a história quem é grande. A Princesa Isabel, fala em bem ou fala em mal, sempre se fala dela. Isso por si só já prova a relevância dela. Porque até mesmo aqueles que a combatem, aqueles que a diminuem, não precisariam fazer tanto esforço assim para diminuí-la, se realmente ela não merecesse atenção. A coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis, e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Então, no fundo, até aqueles que a diminuem, aqueles que a detratam, no fundo, reconhecem que é preciso fazer isso, porque naturalmente isso não se fará. Então, esse é o grande argumento em favor dela. Então, essas ideias de coragem, de fé, e de justiça, sobretudo. A Princesa Isabel, ela era muito preocupada com a justiça. E por isso, a abolição da escravidão está muito ligada à questão da virtude da justiça. O Barão de Cotegipe foi um dos políticos do Império que tentou conter essa coisa da abolição, e ele fala isso claramente, ele falou para a própria princesa, que ele votava contra, porque ele percebia que se a abolição passasse, a monarquia ia cair. Tanto é que quando a lei da abolição foi votada, praticamente o único voto contrário foi o dele, porque ele falou, vai cair, a monarquia vai cair. E tanto é que quando a princesa aboliu, assinou a Lei Áurea, ela vai dizer para o Barão V de Barão que a alegria tomou conta do meu povo. Ele falou, a senhora redimiu uma nação, mas acabou de perder o trono. E depois a própria Princesa Isabel vai dizer isso para uma amiga, que se ela perdeu o trono por conta da abolição, então está bem pago. Então são palavras dela mesmo. Então ela entendia que ela tinha um dever de justiça com essas pessoas. E é interessante, hoje mesmo eu estava lendo livro didático de escola e tinha lá um trecho de um livro falando sobre a Princesa Isabel e depreciando, dizendo assim que a Princesa Isabel era muito movida pela sua fé. Eu falei, mas é isso mesmo, aí está o segredo. Isso é uma virtude, isso é um bem. Ela era uma mulher que ela se deixou mover de tal forma pela fé que ela tinha uma consciência de um dever de justiça. E se eu tenho a pena na mão para libertar essas pessoas e não o faço, eu vou responder diante de Deus por essa negligência. Tanto é que ela foi regente do Império 3 vezes. Uma das regências dela foi a regência onde passou a lei do ventre livre. Antes da Lei Áurea, foi ela que sancionou o ventre livre também.
e depois a Lei Áurea. Coube a ela. E é interessante que Dom Pedro ficou doente, ele estava impossibilitado. Então nós vemos que a providência divina destinou a ela, era ela e não o pai dela que estava ali naquele momento. E o que ela fez? Ela assinou. Ela teve. E aí há todo um trabalho aí, né, para diminuir o papel. É claro, existia movimento abolicionista, tinha um monte de gente contra, não é um mérito totalmente, somente dela, mas é também dela. A princesa Isabel, ela fazia questão de, sobre a sua mesa, deixar um vaso de flor. Eu coloco isso no livro. Sempre com uma camélia, que era o símbolo do movimento abolicionista. Quando ela aparecia publicamente nos bailes, ela aparecia sempre com uma camélia afixada no vestido. Em várias ocasiões, isso está aí, né? Aqui, inclusive a capa do livro, né? Tem tem a camélia, né? Na capa do livro. E o fundo do livro também, né? Os motivos são a camélia, né? Que é o grande exemplo, o grande símbolo, né? Do movimento abolicionista. Fora o fato de que nos bailes de corte ela fazia questão de, às vezes, recusar, declinar de homens do império, políticos influentes que vinham tirá-la para dançar, e fazia questão de dançar com os negros, que ela mesma convidava para estar presente. O André Rebouças, por exemplo, né, que muitas vezes ela dançava com Rebouças e recusava dançar com senadores do império. Então, é a sutileza dessas mensagens que ela tentou passar, os meios que ela tinha e que ela tentou usar. E aí, hoje em dia, muita gente vai dizer, mas ela fez isso muito movida pela religião, porque era carola demais. Mas isso é um bem. Isso não é uma falta de virtude, pelo contrário. É a consciência de fé de Isabel que a fez lutar pela justiça. Tanto é que ela foi reconhecida imediatamente pelo Papa Leão XIII, que mandou a Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro era uma distinção que só era dada a grandes monarcas que faziam algo pela igreja ou pelo povo. E na história do Brasil, o único personagem brasileiro a receber essa distinção do Papa foi a princesa Isabel. Não foi nenhum republicano, não foi nenhum outro personagem, foi a princesa Isabel. Eu costumo dizer que o Brasil só tem duas mulheres que receberam a Rosa de Ouro, que foi a princesa Isabel e Nossa Senhora Aparecida. Os papas enviaram repetidas vezes a Rosa de Ouro a Nossa Senhora Aparecida. Em 67, Paulo VI, depois em 2007, Bento XVI, depois em 2013, o Papa Francisco. Então, Nossa Senhora Aparecida recebeu 3 rosas de ouro, a princesa Isabel 1 rosa de ouro, que se conserva até hoje no Museu de Arte Sacra da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A rosa de ouro está lá. A família imperial doou para o Museu de Arte Sacra e a rosa de ouro está lá. Foi mandada por Leão XIII, o Papa da encíclica social Rerum Novarum. O Papa que é tão invocado como o Papa, né, que inaugurou a sistematização do pensamento social da Igreja. Pois é, quem Leão XIII reconheceu aqui no Brasil? A princesa Isabel. Então, é importante olhar para esses exemplos que, inclusive, tiveram reconhecimento da Igreja. Leão XIII, ao distinguir a princesa Isabel com a Rosa de Ouro, ele estava dizendo que a Igreja não só aprovava, mas parabenizava as ações desta monarca. E ela tinha muitas outras ideias que jamais ela conseguiu tirar do papel. Ela tinha, por exemplo, algumas ideias de como inserir os escravos libertos na sociedade. Ela tinha até algumas ideias de tentar fazer o que os Estados Unidos fizeram lá quando aboliram a escravidão. Então, ela pensava em várias coisas, pensava em colégios para meninas, ela já pensava em direito de voto para mulheres. Isso, ninguém fala disso. Por quê? Porque não é interessante, né, você colocar uma figura da monarquia falando de direito de voto feminino. Né? Não, isso não é interessante para a narrativa. Então, nós deixamos isso de lado. Entendeu? Então, é uma mulher grande, né, de alma, e é uma brasileira, né, uma grande brasileira que tem que ser lembrada, tem que ser conhecida, né, enfim. Então, foi pensando nisso
né, que eu fui compondo aí a obra desse jeito. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.